ODS 1, 8 e 10, contra a pobreza, as desigualdades e o trabalho infantil. Somos 100 milhões por 100 milhões. De acordo com o Cenário da Infância e Adolescência no Brasil 2017, nota de rodapé número 10. Ver na íntegra aqui. https://www.fadc.org.br/noticias/706 cenário da infância adolescência no Brasil (2017) lancado pela Fundacal Abrinq com Q no final .html. Produzido pela Fundação Abrinq, o Brasil ainda apresenta dados alarmantes sobre desigualdade social e regional e de trabalho infantil, conforme é possível verificar nos dados apresentados a seguir e extraídos dessa publicação. Pobreza. Aproximadamente 55 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza no Brasil, sendo que 18 milhões deste total se encontram em situação de extrema pobreza. Número de pessoas em situação domiciliar de baixa renda, segundo grandes regiões, em milhões. Região Norte, 4,8 milhões pobres, 2,7 milhões extremamente pobres. Região Nordeste, 15,1 milhões de pobres, 11,2 milhões extremamente pobres. Região Sudeste, 11,5 milhões de pessoas pobres, 3,5 milhões de pessoas extremamente pobres. Região Sul, 2,9 milhões pobres, 1 milhão extremamente pobre. Região Centro-Oeste, 2,1 milhão de pessoas pobres, meio milhão de extremamente pobres. Brasil, 36,4 milhões de pobres, 18,9 milhões extremamente pobres. Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2015. Pessoas entre 0 e 14 anos em situação domiciliar de baixa renda, segundo grandes regiões. Total em milhões e porcentagem na região. Pobres, região Norte, 2,5 milhões, 54%. Região Nordeste, 8 milhões, 60,6%. Região Centro-Oeste, 0,9 milhão, 28,4%. Região Sudeste, 4,5 milhões, 27,8%. Região Sul, 1,2 milhão, 23,1%. Brasil, 17,3 milhões de pobres, 40,2%. Extremamente pobres. Região Norte, 0,9 milhão, 19,7%. Região Nordeste, 3,4 milhões, 26,3%. Região Centro-Oeste, 0,1 milhão, 5%. Região Sudeste, 0,9 milhão, 5,9%. Região Sul, 0,2 milhão, 5,2%. Brasil, 5,8 milhões extremamente pobres, 13,5%. Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2015. Pobreza. Pessoas que vivem com renda domiciliar per capita mensal igual ou inferior a meio salário mínimo. Extrema pobreza. Pessoas que vivem com renda domiciliar per capita mensal igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo. Os valores da RDPC em salários mínimos são calculados considerando como valor de referência o salário mínimo de 2015, de R$ 788. Trabalho infantil. Pessoas entre 5 e 17 anos ocupadas em 2015, segundo grandes regiões. Em uma tabela com 3 colunas. Primeira coluna, grandes regiões. Segunda coluna, número de pessoas.
Terceira coluna, porcentagem de pessoas. Região Norte, número de pessoas, 311.102, porcentagem de pessoas, 5,3%. Região Nordeste, número de pessoas, 852.171 pessoas, porcentagem, 5,1%. Região Sudeste, 853.819, porcentagem de pessoas, 4,2%. Região Sul, número de pessoas, 432.197, porcentagem de pessoas, 6,2%. Região Centro-Oeste, número de pessoas, 222.604 pessoas, porcentagem de pessoas, 5,4%. Brasil, número de pessoas, 2.671.893 pessoas, porcentagem de pessoas, 5%. A edição de 2015 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, constatou uma redução de 659 mil crianças e adolescentes ocupados em relação ao ano de 2014. Verificou-se tal redução no grupo etário de 10 a 17 anos, enquanto houve aumento de 8,5 mil crianças de 5 a 9 anos ocupadas. Mais de 60% das 2,6 milhões de crianças e adolescentes ocupados se encontram nas regiões Nordeste e Sudeste, sendo que, proporcionalmente, a região Sul lidera a concentração de crianças e adolescentes nessa condição. Percentual de pessoas ocupadas entre 5 e 17 anos em 2015, segundo tipo de atividade. 68% não agrícola, 32% agrícola. Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2015. É possível perceber que o trabalho especificamente agrícola se concentra entre as crianças mais novas, entre 5 e 9 anos, enquanto o contrário sucede no grupo de 15 a 17 anos. População ocupada entre 5 a 17 anos em 2015, segundo tipos de atividade e faixas etárias. De 5 a 9 anos, 85,5% agrícola, 14,5% não agrícola. 10 a 14 anos, 52,4% agrícola, 47,6% não agrícola. 15 a 17 anos, 24,4% agrícola, 75,6% não agrícola. Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2015. A região Sul apresentou em 2015 todos os casos de crianças entre 5 e 9 anos ocupadas em atividades agrícolas. Em seguida, verifica-se a região Norte, tendo 94,2% dos casos de crianças entre 5 e 9 anos ocupadas identificados no ano, sendo de trabalhos especificamente agrícolas. População ocupada em 2015, segundo grandes regiões. Região Norte, 11.248 crianças de 5 a 9 anos em atividades agrícolas. 56.745 crianças de 10 a 14 anos em atividades agrícolas. 88.787 pessoas de 15 a 17 anos em atividades agrícolas. 690 crianças de 5 a 9 anos em atividades não agrícolas. 30.409 crianças de 10 a 14 anos em atividades não agrícolas. 123.223 pessoas de 15 a 17 anos em atividades não agrícolas. Região Nordeste, 30.297 crianças de 5 a 9 anos em atividade agrícola. 135.840 crianças de 10 a 14 anos em atividade agrícola. 222.878 pessoas de 15 a 17 anos em atividade agrícola. 6.417 crianças de 5 a 9 anos em atividade não agrícola. 95.739 crianças de 10 a 14 anos em atividade não agrícola.
361 mil pessoas de 15 a 17 anos em atividade não agrícola. Região Sudeste, 13.938 crianças de 5 a 9 anos em atividade agrícola, 59.913 crianças de 10 a 14 anos em atividade agrícola, 106.714 pessoas de 15 a 17 anos em atividade agrícola, 3.411 crianças de 5 a 9 anos em atividade não agrícola, 79.183 crianças de 10 a 14 anos em atividade não agrícola, 590.660 pessoas de 15 a 17 anos em atividade não agrícola. Região Sul, 8.537 crianças de 5 a 9 anos em atividade agrícola, 27.785 crianças de 10 a 14 anos em atividade agrícola, 53.306 pessoas de 15 a 17 anos em atividade agrícola. Sem registro de crianças de 5 a 9 anos em atividade não agrícola, 35.348 crianças de 10 a 14 anos em atividade não agrícola, 307.221 pessoas de 15 a 17 anos em atividade não agrícola. Região Centro-Oeste, 3.105 crianças de 5 a 9 anos em atividade agrícola, 13.329 crianças de 10 a 14 anos em atividade agrícola, 23.577 pessoas de 15 a 17 anos em atividade agrícola, 884 crianças de 5 a 9 anos em atividade não agrícola, 26.125 crianças de 10 a 14 anos em atividade não agrícola, 155.584 pessoas de 15 a 17 anos em atividade não agrícola. Brasil, 67.125 crianças de 5 a 9 anos em atividade agrícola, 293.612 crianças de 10 a 14 anos em atividade agrícola, 495.262 pessoas de 15 a 17 anos em atividade agrícola, 11.402 crianças de 5 a 9 anos em atividade não agrícola, 266.804 crianças de 10 a 14 anos em atividade não agrícola, 1.537.688 pessoas de 15 a 17 anos em atividade não agrícola. Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2015. População ocupada em 2015 segundo grandes regiões, em porcentagem. Região Norte, 94,2% de crianças de 5 a 9 anos em atividades agrícolas, 65,1% de crianças de 10 a 14 anos em atividades agrícolas, 41,9% de pessoas de 15 a 17 anos em atividades agrícolas, 5,8% de crianças de 5 a 9 anos em atividade não agrícola, 34,9% de crianças de 10 a 14 anos em atividade não agrícola, 58,1% de pessoas de 15 a 17 anos em atividade não agrícola. Região Nordeste, 82,5% de crianças de 5 a 9 anos em atividade agrícola, 58,7% de crianças de 10 a 14 anos em atividade agrícola, 38,2% de pessoas de 15 a 17 anos em atividade agrícola, 17,5% de crianças de 5 a 9 anos em atividade não agrícola, 41,3% de crianças de 10 a 14 anos em atividade não agrícola, 61,8% de pessoas de 15 a 17 anos em atividade não agrícola. Região Sudeste, 80,3% de crianças entre 5 e 9 anos em atividade agrícola,
43,1% de crianças de 10 a 14 anos em atividade agrícola, 15,3% de pessoas de 15 a 17 anos em atividade agrícola, 19,7% de crianças de 5 a 9 anos em atividade não agrícola, 56,9% de crianças de 10 a 14 anos em atividade não agrícola, 84,7% de pessoas de 15 a 17 anos em atividade não agrícola. Região Sul, 100% de crianças de 5 a 9 anos em atividade agrícola, 44% de crianças de 10 a 14 anos em atividade agrícola, 14,8% de pessoas entre 15 a 17 anos em atividade agrícola, sem registro de crianças de 5 a 9 anos em atividades não agrícolas, 56% de crianças de 10 a 14 anos em atividade não agrícola, 85,2% de pessoas de 15 a 17 anos em atividade não agrícola. Região Centro-Oeste, 77,8% de crianças de 5 a 9 anos em atividade agrícola, 33,8% de crianças de 10 a 14 anos em atividade agrícola, 13,2% de pessoas de 15 a 17 anos em atividade agrícola, 22,2% de crianças de 5 a 9 anos em atividade não agrícola, 62,2% de crianças de 10 a 14 anos em atividade não agrícola, 86,8% de pessoas de 15 a 17 anos em atividade não agrícola. Brasil, 85,5% de crianças de 5 a 9 anos em atividade agrícola, 52,4% de crianças de 10 a 14 anos em atividade agrícola, 24,4% de pessoas de 15 a 17 anos em atividade agrícola, 14,5% de crianças de 5 a 9 anos em atividade não agrícola, 47,6% de crianças de 10 a 14 anos em atividades não agrícolas, 75,6% de pessoas de 15 a 17 anos em atividades não agrícolas. Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2015. Fora da escola, não pode. Toda criança e adolescente tem o direito de aprender. O monitoramento do PNE e dos ODS reforça nosso desafio de ampliar as vozes na luta contra a exclusão escolar no Brasil. Para universalizar as matrículas, o PNE tem como estratégias a busca ativa escolar. Assim, vamos juntos ecoar: fora da escola, não pode. Precisamos de um trabalho intersetorial e cooperativo, convocando também os conselhos, gestores e atores públicos da saúde e da assistência social. Em todas as faixas etárias, os mais excluídos são meninas e meninos negros, que vivem no campo em famílias de baixa renda, com pais ou responsáveis com pouca ou nenhuma escolaridade. Também são vítimas de exclusão escolar as crianças e os adolescentes quilombolas, indígenas, com deficiência, em situação de trabalho infantil, que sofrem algum tipo de exploração ou que estão em conflito com a lei. 3 milhões de excluídas e excluídos. Infelizmente, o Brasil tem o grande desafio de enfrentar a exclusão escolar. Segundo o Censo Demográfico do IBGE 2010, 3,8 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estão fora da escola no Brasil, e 14,6 milhões entre 6 a 17 anos estão em situação de atraso escolar, sendo esse um dos principais fatores a ameaçar sua permanência em sala de aula. No Brasil, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, tem desenvolvido desde 2010, em parceria com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e outras organizações, como Undime e UNCME, uma iniciativa intersetorial de enfrentamento da exclusão escolar chamada Fora da Escola Não Pode. Por meio do portal www.foradascola.org,
Fora da escola nowpod.org.br, é possível consultar, por município, quantas crianças e adolescentes estão fora da escola. Também estão disponíveis publicações, vídeos e logomarcas da iniciativa para você criar uma campanha pela inclusão escolar na sua cidade. Contra a exclusão escolar e o trabalho infantil. Somos 100 milhões por 100 milhões. A Semana de Ação Mundial 2017 será o marco de lançamento no Brasil e na África lusófona da campanha Somos 100 milhões por 100 milhões, iniciativa global criada pelo Nobel da Paz Kailash Satyarthi, contra o trabalho infantil e a exclusão escolar. E você, aí na sua cidade, pode também marcar o lançamento dessa campanha com a realização da atividade da #SAN2017 e fazer parte dos 100 milhões de ativistas de todo o mundo convocados pelo Nobel da Paz para salvar as 100 milhões de vítimas da exploração. A ideia é promover um chamamento intersetorial de luta pelos direitos, principalmente no combate à violência, ao trabalho infantil e à exclusão escolar. Envolva representantes da área da saúde, assistência social, lideranças de diferentes segmentos. Essa é uma causa de todas e todos nós. É uma causa de 100 milhões. A campanha nacional pelo direito à educação participou na figura de seu coordenador-geral, Daniel Cara, do Laureates and Leaders for Children Summit 2016, em Nova Delhi, na Índia. Juntando a liderança coletiva de cerca de 25 laureados e líderes, jovens e mais de 150 personalidades eminentes, o evento teve um objetivo: construir uma plataforma moral forte para um mundo amigo da criança, globalizando ações pelo fim do tráfico, especialmente em suas piores formas, como a exploração sexual e a escravidão em todos os lugares. Início da descrição da imagem. Fotografia horizontal em preto e branco em que 3 homens estão sentados à mesa. Os 3 têm barba e estão lado a lado com as mãos repousadas sobre a mesa. À esquerda, Lélio Bentes Correia sorri de terno aberto sobre a camisa branca e gravata quadriculada. Ao centro está Kailash Satyarthi, de colete e um lenço indiano sobre os ombros. À direita, Daniel Cara usa crachá sobre uma camisa branca sem gravata. Final da descrição da imagem. Início da descrição da imagem. Fotografia horizontal em preto e branco que mostra vários jovens sentados no chão de um palco, de frente para uma plateia. O grupo é heterogêneo e parece debater sobre educação, visto que ao fundo há uma placa onde se lê Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Sentado em uma poltrona atrás dos jovens está o Nobel da Paz Kailash Satyarthi. Final da descrição da imagem. Abre aspas. A cúpula reuniu laureados, líderes de Estado e lideranças da sociedade que possuem história reconhecida na luta pelos direitos das crianças. O objetivo é estabelecer uma conexão e uma plataforma comum de ação política. Foi um lindo primeiro passo, fecha aspas, afirmou Daniel Cara. Convocada por Kailash Satyarthi, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz 2014 pela sua, abre aspas, luta contra a repressão das crianças e dos jovens e pelo direito de todas as crianças à educação, fecha aspas, a cúpula foi concebida para explorar o enorme poder intelectual e moral, a experiência, resiliência e paixão dos líderes estabelecidos para se concentrar nas crianças em maior situação de vulnerabilidade do mundo. Ainda, a cúpula lançou a campanha 100 milhões por 100 milhões. Mais de 1.000 crianças estavam reunidas no lançamento, que contou com a presença do presidente da Índia, Pranab Mukherjee, e de laureados e líderes do mundo todo. No Brasil e no mundo lusófono, Daniel Cara é o coordenador da campanha e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação é a organização que liderará essa mobilização. Abre aspas. O objetivo da nova campanha, idealizada por Kailash, é mobilizar 100 milhões de pessoas, estimulando especialmente os jovens,
para lutar pelos direitos de 100 milhões de crianças que vivem na extrema pobreza, sem acesso à saúde, educação e alimentação, em uma situação de completa insegurança, afirmou Daniel Cara. Saiba mais! Em breve, todas as informações dessa campanha estarão também disponíveis em www.campanha.org.br/100 milhões por 100 milhões. Conheça o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, uma estratégia da Sociedade Brasileira de Articulação e Aglutinação de Atores Sociais Institucionais envolvidos com políticas e programas de prevenção e erradicação do trabalho infantil no Brasil. Acesse o portal do FNPETI, FINPET, parceiro histórico da Campanha Nacional pelo Direito à Educação nessa luta. Na aba Bibliotecas, você encontra todos os documentos da legislação. http://www.fnpeti.org.br/. Convocamos você a fazer parte dessa mobilização, debatendo o tema e sendo um importante ator contra a exclusão escolar e o trabalho infantil. Denuncie! Se você conhece algum caso de exclusão escolar ou de exploração do trabalho infantil, denuncie para que possa ser encaminhada para um atendimento adequado por meio de programas sociais. Você pode fazer a denúncia ao Conselho Tutelar de sua cidade, à Delegacia Regional do Trabalho mais perto de sua casa, às Secretarias de Assistência Social ou diretamente ao Ministério Público do Trabalho. Ainda existe o aplicativo Proteja Brasil, em que podem ser realizadas as denúncias. Baixe em seu celular. Conselho Tutelar. Procure o endereço do Conselho Tutelar do seu município no Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, CIPIA, do Ministério da Justiça. Faça sua consulta em http://www.mj.gov.br/cipia/FRM, M maiúsculo, APEAMENTO, C maiúsculo, ONSULTA.ASPX. A busca deve ser feita por UF, município e tipo, Conselho Tutelar. Delegacia Regional do Trabalho. Entre em contato com a Delegacia do Trabalho da sua região. As seguintes DRTs oferecem o serviço Denúncias Online: Alagoas, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Secretaria de Educação. Procure a Secretaria de Educação no seu município, pela qual pode ter acesso aos conselhos e fóruns de educação. Secretaria de Assistência Social. Procure a Secretaria de Assistência ou Desenvolvimento Social no seu município, pela qual pode ter acesso à Comissão Local do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, e à coordenação do PET. Ministério Público do Trabalho. Faça sua denúncia online. http://www.mpt.gov.br/denuncie.html ou acesse www.mpt.gov.br/trab_inf. Lista das Procuradorias Regionais do Trabalho. http://www.mpt.gov.br/institucional/PRTS/index.html. Outros links importantes: Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Fóruns Estaduais de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. http://www.mpt.gov.br
www.fnpeti.org.br, Organização Internacional do Trabalho, www.oit.org.br.